Oi, meus amores. Bom, estamos aí para mais uma aulinha da nossa semana. E hoje, a pedido de muitas pessoas, eu vou fazer mais um pote, tá? Só que hoje eu vou fazer um pote de porquinha. Vamos mudar um pouquinho, né? Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir desculpas se vocês ouvirem algum ruído, algum barulho. É um vídeo caseiro, tá? Então, deletem e foco na modelagem. Agradecendo aos meus parceiros, né? Queria estar falando que neste vídeo eu estou utilizando placa, rolo, marcadores, estecas, rolo cortador, tudo da Blue Star. E todas as ferramentas tem para vender também lá na lojinha da Bia Craval, tá? Que também é parceira aqui do canal. Queria agradecer a Mônica Artes, queria agradecer a Lindinha da Lilica, a Tech Bond, também que é parceira do nosso canal. E a gente vai trabalhando mais e mais, certinho? Bom, vamos trabalhar porque o tempo é curto. Bom, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a reciclar um pote, tá? Ó, sabe esses potes de doce que a gente sempre tem em casa, né? Eu ganhei na Mega também, tá? Não esse, mas ganhei um doce super gostoso lá na Mega, tá? E o doce que eu ganhei é da Elaine. E eu queria mandar um beijo pra ela, minha querida. Um beijo, muito obrigado por tudo, pelo carinho, viu? Ó, então eu cortei meia bola de isopor, tamanho 70, tá? E colei na tampa. E daí ficou assim, tá? Coladinho. Vou deixar o pote pra cá. Colei, esperei secar. E agora eu vou forrar com massa natural. Eu já trouxe esse passo adiantado, porém eu vou ensinar como que faz para vocês não ficarem com dúvida. Não precisa abrir muito grossa essa massa, tá, pessoal? Desculpem, pessoal. Tô com um pouquinho de tosse. Ai, mas é a vida. É a vida. Né? Vamos trabalhar um pouquinho. E abre, 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 daqui e dali. Liga não, gente, liga não. Vamos abrir a massa. Tá tudo certo. Bom, ó, eu vou abrir a massa. Vou passar cola branca, tá? Em toda a parte do isopor e na tampa, tá? Eu não vou aplicar aqui porque eu só vou demonstrar pra vocês. E vou cobrir a tampa do meu pote, ó. Eu venho encaixando, ó, puxando pra baixo, pra não ficar nada de babado aqui na parte de cima da tampa, tá? Ó, venho e jogo pra dentro. Eu vou cortar um pouco do excesso com a tesoura, pra não ficar muita coisa aqui. Tirem, deixa só um pouquinho de excesso, só pra encolher um pouco. Ó, aí eu vou virar tudo pra dentro. Tá? Dou uma alisadinha pra ficar bem bonitinho, porque essa parte vai receber pintura depois. Então tem que ficar tudo em ordem, né? Ó, toda a parte de natural. Se ficar alguma ruguinha aqui perto da tampa, não tem problema, porque agora a gente vai colocar uma tirinha. Eu estou só com um restinho de massa verde aqui. A pessoa ficou com preguiça de tingir mais. Mas, vamos lá. Como é só demonstração, acredito que vai dar para vocês entenderem. Ó, vocês vão pegar um pedaço de massa verde, pode ser o verde que vocês tiver. Aí, esse daqui é verde oliva, tá? Ó, eu vou fazer uma bolinha e um rolinho. Fiz isso, eu vou abrir com o rolo numa espessura de mais ou menos meio centímetro. Tá? Ó. Um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Não precisa ser muito grosso, mas também não muito fino. Só que vocês vão abrir, pessoal, uma tira grande, tá? É uma tira que dá pra você passar na volta toda aqui do pote. Tá? Como eu não tenho tudo,
Eu vou demonstrar num pedaço só pra vocês. Vou pegar o rolinho da Blue Star cortador de 2,5 centímetros, tá? Ó. E vou cortar a tira retinha. Porque daí ela já fica na medida certa que eu preciso. Aí eu venho aqui, corto essa pontinha redonda pra ficar reta e corto aqui. Fiz isso, eu vou passar cola aqui na parte de trás e vou vir bem aqui no acabamento, ó. E vou encaixar essa parte de fora a fora, desse jeito, tá? Eu vou passar na volta inteira, tá? Assim. E daí, na emenda, eu vou emendar os dois ladinhos pra ela ficar certinho. Aí ela vai ficar assim, ó. Prontinha, tá vendo, ó? De fora a fora. Eu deixei adiantada porque a gente tem que pintar nessa aula. Certo? Vou reservar aqui. E vamos para a segunda etapa da nossa fase. Eu vou pegar uma esteca de faca. Pode ser qualquer uma que vocês tiverem aí, tá? Vou virar ao contrário, isso no dia seguinte, tá, pessoal? Ó. E vou tirar todo o excesso. Do lado de dentro, tá? Cortei certinho. Agora eu vou reservar. Ai, gente. Tem gente ouvindo som essas horas. Na rua. Ninguém merece, né? Pessoal, só um minutinho que eu já volto. Bom, meus amores, voltei. O som parou, graças a Deus. Pra gente continuar trabalhando, né? Porque ninguém merece ficar com som de música no fundo que a gente não conhece. Eu tingi um pouquinho de massa rosa, tá, pessoal? Um rosa bem clarinho. Mas aí você pode utilizar o tom que você tiver em casa, ou que você preferir. Aqui eu já tenho um vidro sem a etiqueta, tá? Que é o que eu vou estar utilizando. Vou deixar até aqui pra vocês verem um pedacinho dele. Vamos trabalhar com a balança. Vou deixar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. E para a cabeça, nós vamos utilizar aproximadamente 85 gramas, tá? Nem muito e nem pouco. Sova bem a massa, para evitar de rachar. É super importante isso. Sovou. Vou fazer a bolinha. Eu gosto de trabalhar na mesa, mas se você quiser, você pode trabalhar na mão mesmo, assim, só, tá? Eu gosto de dar uma forçadinha na mesa, porque daí ela ajuda a alisar um pouco mais. E vou fazer uma leve coxinha, tá? Nada muito pontudo. Ó, é uma coxinha, só que não tão pontuda, tá? E vou vir na mesa e vou achatar. Alisa os cantinhos todos bonitinhos. Deixa bem redondinho. E daí nós vamos medindo para ver o que a gente prefere. Isso, tá ótimo. Opa, 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 gruda não. Fiz isso. Vou fazer as duas patinhas. Que vão ficar embaixo do pescocinho. Com mais ou menos
15 gramas, tá? Cada uma. Sova bem. Bolinha. E achata. Uma leve achatadinha, tá? Novamente. Bolinha. E achata. Vou pegar a esteca gravata e vou marcar o centro, tá? Só o meio, assim, ó. Bem fácil, prático, sem muito detalhe. Agora, eu já vou começar a aplicar ela no meu pote, tá? Eu vou pegar a colinha branca. Eu uso a colinha da Tec Bond, só que eu coloco em vidrinho menor para poder ficar mais fácil de aplicar, tá, pessoal? Ó, eu coloquei, eu vou dar uma leve espalhada para não ficar escorregando, tá? Na hora que eu for aplicar no vidro. Dou uma pressionada, aliso, para ficar bonitinho, tá vendo? Posso pôr meio tortinho ou retinho. Aí fica a critério de vocês. Vou passar a colinha atrás. E aqui um pouquinho na parte de cima. Onde vai pegar aqui no roxinho. Ó. Muito fofo, né? Agora vamos pra fuça. Para a fuça, nós vamos precisar de mais ou menos 15 gramas também. 15 a 16 gramas, tá? Quem quiser maior, faça maior. Quem quiser menor, faça menor, tá? Não tem... Isso daqui é só uma referência para vocês terem como base, tá? Faço a bolinha. Vou fazer um croquete. E vou achatar. Mesmo achatando, ele ainda tá gordinho, tá vendo? Aí eu venho aqui com a colinha também. E coloco na minha peça. Próximo dos pezinhos, tá? Ó. E com o pincel modelador, eu vou fazer as duas narinas. Como diz minha mãe, as duas tomadinhas. Bem simplesinho, tá? Agora vamos para as orelhas. Para cada orelha, vamos utilizar aproximadamente 9 gramas, tá? Para cada uma. Aproximadamente 9 gramas. Sova bem, para não ter perigo. Bolinha. E coxinha. Vou fazer ela bem pontudinha, tá? E vou achatar também. Mesma coisa na outra. Sova. Bolinha.
e coxinha. E achata. Sempre com a palma da mão, tá, pessoal? Sempre, sempre, sempre. Ó, vou dar uma achatadinha aqui, ó, na parte de baixo, mais gordinha, pra eu poder encaixar no roxinho. Ó, vou colocar uma de um lado e a outra do outro. Pouquinha cola. Aí eu coloco a orelhinha. Ó, e dou o movimento. O movimento vai depender de mim, tá? Do jeito que eu quero que ele fique. Certo? Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Muito lá pra trás. Tira. Arruma. Ó. Certo? Dá uma ajeitadinha. Aí, pessoal, eu vou deixar secar assim, tá? Pra não ter perigo de descer a massa, porque ela tá mole, tá? Então, pode ser que ela desce um pouquinho e fica aquele negócio feio atrás no vidro. Então, eu vou deixar secar assim, enquanto isso a gente vai pra pintura da tampa. Certinho? Só um momentinho que eu já volto. Bom, pessoal, voltando aqui. Peguei a tampa, tá? Que ela já tá seca de um dia pro outro, ela já tá mais firme, dá pra pintar. Aqui no isopor eu coloquei o púrpura, que é um vermelho queimado, mas pode ser outro tom se você tiver em casa. O vinho e o preto, tá? Por enquanto são essas cores que eu vou utilizar. Eu vou pegar um pincel chato. Vou até pegar, peguei um aqui, vou pegar um outro maior. Pra eu passar o fundo, tá? Ó, um pincel chato. Vou molhar na tinta púrpura e vou passar na parte natural inteira, tá? Cuidado com a parte verde. Pra não ficar manchado, ó. E venho pintando todo ele. Eu vou pintar todo ele e vou dar uma segunda demão e eu volto pra gente continuar. Bom, meus amores, voltei, tá? Ó, passei 2 demãos, tá? Da tinta vermelho queimado, esse daqui é o púrpura. Certo? Agora eu vou fazer a sombra nele. Eu vou pegar um pincel chanfrado grande, tá? Vou molhar na água, vou tirar o excesso. Vou pegar o vinho e vou trabalhar ele aqui, ó, no isopor. Até eu ver que tá bom pra mim vir aqui pra peça, ó. Aí eu venho com ele, sombreando na base. Molho o pincel, tiro o excesso, molho na tinta, trabalho ela.
Até eu ver que meu sombreado ficou legal e volto pra peça, ó. Não sei se vocês vão conseguir enxergar aí no vídeo, mas dá toda uma diferença, tá? Ó. Olha. Eu acho que não dá pra ver muito bem. Mas eu vou secar e vou fazer novamente. Só um minutinho que eu já volto. Bom, pessoal, ó, voltei, tá? Mostrando aqui mais perto da luz pra vocês verem. Ó, tá vendo aqui onde eu tô passando o dedo? É onde ficou mais escuro, tá vendo? Que eu passei o vinho, ó. Aí diferenciou da cor da tampa. Tá? Ó, ele dá toda uma sombra na volta toda. Aqui, nessa parte aqui, perto do verde e o vermelho. Agora, meus amores, eu vou trabalhar aqui na faixinha do verde, tá? Eu vou pegar um pincel mais fino, chato, tá? Ó, ele não é tão fino, mas também não é tão largo, tá vendo? Porque eu vou fazer as listras aqui. Vou pegar o verde oliva e vou aguar ele, tá? Ó. Bem aguadinho. Aí eu tiro um pouco do excesso e vou vir fazendo as listras, tá? Ó. Não precisa ficar retinho, retinho. Que fique bem manual, tá vendo? Ó, mais uma. Mais uma. Feito isso, eu vou vir aqui na parte de cima e vou emendar a listra. Porque eu preciso que fique igual, ó, tá vendo? Desde cima até embaixo. Ó. Fiz. Aqui também. Olha. E aqui também. Certo? Então, eu vou novamente continuar a fazer a tampa toda e já volto pra gente continuar, para o vídeo não ficar muito longo. Bom, meus amores, voltei. Ó, eu já dei uma adiantada, tá? Mas agora eu vou explicar pra vocês como que eu fiz essas listras, tá? Todas feitas à mão. Então, vamos lá. Eu vou pegar o branco com pincel filete, tá? Ó, é um pincel bem compridinho, filetinho, tá? Vou tirar o excesso. E vou vir aqui na parte clara, tá? Ó, vou ver se eu consigo fazer assim pra vocês verem, ó. Eu vou passar um risquinho na parte de cima e vou descer. Tá? Não precisa ficar retinho, ó. Opa, a pessoa já começou a fazer cagada. Se não faz cagada, não é o Diego. Olha, ó, vamos limpar o branquinho porque fiz no lugar errado, né? Depois que a pessoa vê, que a pessoa entende. O branco, pessoal, é na parte verde escura, tá? Então, ó, eu vou fazer o risquinho em cima e vou descer. Não precisa ficar retinho, pode ficar tremidinho, tá? Ó, tá vendo? E agora eu vou pegar o sépia, que é uma cor meio verde puxado pro marrom, e vou fazer aqui no meio, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Tá vendo? Deixa eu pegar um pouco mais. Ó, aqui, daí eu desço. Sempre no centro, tá? E desço ele. Ele vai ficar todo riscadinho assim, ó, a volta toda. Certinho? E agora vamos para a parte de cima. A parte de cima vamos fazer a semente, tá? Para a semente, nós vamos utilizar o pincel redondo. Não precisa ser um pincel muito grande.
pincelzinho redondo, ó. Tá vendo? Vou umedecer ele na água, tirar o excesso. Vou molhar na tinta preta. Ó. E vou vir fazendo algumas gotas, tá? Ó. Não sei se vocês conseguem ver. Algumas gotas aleatórias. Pode fazer umas maiores, outras menorzinhas, tá vendo, ó? Eu vou fazer isso em toda a parte vermelha, tá? Eu vou terminar e já volto. Bom, meus amores, olha, voltei e ele ficou assim. Agora, nós vamos fazer a luz da semente, tá? Eu vou pegar um pincelzinho chanfrado menor. Vou molhar na tinta branca e vou tirar o excesso. Vai e vem. E de um lado da semente, ó, eu vou trazer a luz. Apenas de um lado. Não precisa passar várias vezes. Se borrou um pouquinho, já limpa. Antes de grudar, tá vendo, ó? Aí ele já vai dar todo um trabalho legal. Lavo o pincel. Vou continuar fazendo, eu já volto. Prontinho, meus amores, olha. Não sei se vocês vão conseguir ver, tá? Mas, ó, fiz toda a parte de sombra. Sombra não, desculpa, luz da semente. E agora eu vou fazer a luz de cima, tá? Eu vou pegar com o pincel de cerdas duras, a tinta branca. Vou tirar no paninho, tá? O excesso. E vou simplesmente trazer luz ao centro. Vou dar um desgaste maior. Aonde eu quero que fique mais claro. E aí eu posso vir e retocar as sementes para elas ficarem certinho, na cor que eu preciso. Tá? Ó, dei um desgaste. Uma luminosidade aqui. Do jeito que eu preciso. E agora eu só vou retocar a semente. Passo o pretinho de novo e depois eu passo o branquinho. Certinho? Já volto. Bom, meus amores, agora pra terminar aqui, ó, eu já coloquei a tampinha no pote, tá? Daqui a pouco a gente vai sombrear o porquinho. Eu coloquei aqui, ó, atrás da orelhinha, como ele vai secar assim, tá? Manta acrílica, pra orelhinha não descer, certo? Ó, eu vou pegar com o pincel filete o amarelinho, tá? E vou fazer uns risquinhos, tipo umas vírgulas nas sementes. Pra dar mais uma luz além daquele branquinho que a gente passou. Tá? Bem simples, nada muito difícil. É só fazer uma vírgula no sentido do branco. Bem de leve, bem natural. Olha, tá? Aí já fica mais iluminado. Certinho. Agora a gente vai sombrear o porquinho. Só um momentinho que eu vou separar as coisinhas e já volto.
Bom, meus amores, vamos dar continuidade, né? Depois que o nosso porquinho já secou pelo menos de um dia para o outro, pra gente poder pintar e finalizar, certo? Bom, antes de eu começar a pintar, eu vou colocar o olhinho, tá? O olhinho que eu vou utilizar é o olhinho adesivo lá da Mônica Artes. É esse daqui, ó. É o 240M, tá? A minha cartela já tá cortadinha, lá da Mônica Artes, ó. Tá? Eu amo esses olhinhos adesivos, então eu vou virar aqui pra mim poder colar. Pessoal, lembrando, se vocês ouvirem barulho, alguma coisa, deletem aí, porque o vídeo é caseiro, tá? Eu vou colocar esse olhinho, porque eu achei ele bem manhosão, bem... Ah, eu não sei falar. Meio mimoso, aquele porquinho carente, sabe? Aí ele vai ficar com um olharzinho mais triste, do jeito que eu queria que ele ficasse. Então, eu pego, com o auxílio de uma ferramenta, tá? Ó, e coloco, centralizo certinho, do jeito que eu preciso. Acho que ele pode vir um pouco mais pra cá. Aí eu já arrumo outro também. Acho que tá bom. Não precisa ficar tão juntinho um do outro, não. Olha que charme que fica. Tá? E agora, primeiro nós vamos fazer os cílios. Os cílios e a sobrancelha. Então, eu vou usar um pincelzinho filete, tá? Vou imergir ele na água. Deixa eu só pegar meu paninho. E a bandejinha de isopor, tá? Tá bem sujinha de tanto utilizar, viu, pessoal? Mas sempre tem os cantinhos que dá pra gente utilizar novamente. Então, não tem necessidade de usar um pedacinho e daí jogar fora. Ó o cachorro latindo. Ó, aí eu vou pegar, vou tirar todo o excesso do meu pincel e vou trabalhar aqui os cílios, tá? Viradinho pra mim, com a mão bem leve. Vou virar do outro lado. Aí eu faço alguns. E vou virar de ponta cabeça, porque agora eu vou fazer a parte de cima dos cílios. Pelo menos de 2 a 3 pelinhos. Tá? Vira ao contrário, a mesma coisa. Ó. Bem simplesinho, bem facinho. A sobrancelha, eu vou fazer apenas jogadinho pra fora, tá? Ó, uma vírgula pra fora. De um lado. Do outro. Se ficar uma mais grossa, a outra mais fina. Corrige. Pra ficar as duas bem parecidas, tá? Ó. E agora nós vamos sombrear todo ele com giz pastel. Meus amores, deixa eu só pegar a faquinha aqui que eu esqueci. Pode ser qualquer uma. Nós vamos sombrear com rosa. Mais escuro. E vou colocar também
um pouquinho do marrom aqui, porque se eu precisar fazer algum cantinho mais escuro, eu já tenho ele para mim utilizar, certo? Vou pegar o pincelzinho mais fino. Gente, deletem o barulho, tá? Porque na rua hoje tá complicado. Ó, eu vou depositar e venho esfregando. Nos cantinhos, tá? Gente, eu não sei vocês, mas eu odeio esses barulhos de moto. Tá? Perdoem, pessoal. Infelizmente é um vídeo caseiro. Não tem muito que a gente pode fazer, né? Infelizmente esses imprevistos acontecem. Ó, então os cantinhos das orelhas. O contorno da fuça. Todo sombreadinho, bonitinho, perto dos olhos. Bem, pode vir esfregando sem medo, tá, pessoal? Sempre coloca um pouquinho, aí você vê que tá claro, você quer colocar mais, você coloca, pra não ficar muito forte, depois você não gostar do resultado, tá? Ó, no vãozinho dos dedos, coloco e esfrego. E na base também, do pezinho entre o pescoço. Eu peguei marrom, por fim eu não vou nem usar, porque eu gostei dele assim, mais rosinha mesmo. Esfrega bem. Não precisa ter medo, tá, do giz pastel. Se não gostar, é só limpar. Pega o cotonete com água, ele sai bem facinho. Ó, no meio da orelha, onde a gente fez aquela dobrinha, tá? Dá uma esfregadinha aí, pra dar profundidade. Tá? E também, aqui, ó, na parte de fora, onde faz a dobrinha, pega com o pincelzinho, ó, não muito escuro, só pra dar uma leve nuance, onde dobrou aqui, ó. Tá meio dobradinha a pontinha. Ó, olha que charme. Agora, pra finalizar e dar um charme total na nossa peça, eu peguei, ó, um pedacinho de rami, tá? De fio de rami. E eu tinha um recorte de madeira de cadeado. Tá? O que que eu vou fazer? Eu passei ele, deixei ele certinho aqui. E agora eu vou colocar aqui do ladinho, como se fosse um pêndulo. Uma tagzinha no meu pote. Aí eu vou ver mais ou menos o tamanho que eu quero dele caidinho. E vou dar um nozinho primeiro. Aí eu posso deixar de qualquer lado. Tá, eu já mostro pra vocês como tá ficando. Ele vai ficar assim, ó, caidinho do ladinho. Tá? Dei um nozinho. Aí agora eu vou transpassar o rami, ó, de um lado pro outro. 2 vezes. Sobrou um pedaço, tá vendo? Eu venho aqui pra frente do cadeado e vou fazer um laço bem bonito. Tá? Pera aí. Dá um nozinho e faz um lacinho. Bem simples. Nada muito
chamativo, mas também não precisa ser muito comprido, tá? Aí eu vou cortar aqui um pedacinho. Olha que charme que fica. Aí você pode virar, ó. Eu vou virar ele aqui um pouquinho pra frente do lado do porquinho, ó. Aí fica penduradinho aqui. Tá. Meus amores, se você gostou do vídeo, dá um joinha pra mim, curte, compartilha, comenta bastante. Tá? Divulga o nosso canal. Assim a nossa família cresce cada vez mais e cada vez mais vai ter vídeo bonito pra vocês. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E até o nosso próximo vídeo. Um beijo no coração. E vamos que vamos. Um beijão, viu, gente?